Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Nós estendemos também os nossos cumprimentos a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da igreja. Que todos estejam agora unidos no mesmo propósito, no mesmo espírito, a fim de aprendermos o que a palavra de Deus tem a nos ensinar. É sempre muito bom quando a gente abre o coração para receber o que Deus tem a dizer. A gente se despoja, né, de tudo aquilo que a gente traz previamente e de uma maneira natural, singela, a gente pede a Deus que Ele fale ao nosso coração. Então, que Deus possa falar com você nessa noite. Que Deus possa fortalecer a sua fé, que a palavra pregada possa gerar em você transformação. Que assim seja para a honra e glória do nome do nosso Deus. Eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 57. Como a nossa irmã Ana Lúcia comentou, nós estamos hoje com um time desfalcado aí, em virtude de alguns compromissos aí, mas isso não impede que nós prestemos a Deus o nosso culto, a nossa adoração. E precisamos fazer isso da melhor forma que nos é possível. Mateus 27, a partir do versículo 57. Acho que você já encontrou, né? Mateus, primeiro evangelho, um livro bem fácil de todos nós encontrarmos, né? Diferentemente dos profetas menores. Pedir para alguém abrir em Sofonias, em Ageu, é complicado, né? O pessoal às vezes fica ali meio na dúvida. Mas Mateus é um livro fácil. Acredito que você já encontrou. Nós vamos ler até o versículo 66. Vocês podem continuar do jeito que estão, mas eu reforço que vocês mantenham agora a atenção voltada para a pregação do Evangelho. Com reverência, vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim, a partir do versículo 57. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali, sentadas em frente da sepultura, Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, vamos entender isso aqui? O dia da preparação é sexta-feira. O dia seguinte ao dia da preparação é sábado. Ok? Então, no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, no sábado, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus. E dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor,
lembramo-nos de que aquele embusteiro, se referindo a Jesus, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre os ensinamentos do sepultamento de Jesus Cristo. Se os irmãos estiverem bem atentos e acompanhando detidamente a exposição que temos tentado fazer sobre este primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, os irmãos então vão se recordar que da última vez em que eu preguei neste evangelho, eu falei sobre os ensinamentos da morte de Jesus. E falei com base aqui mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo 27, mas com base nos versículos 45 a 56. Está gravado nas nossas redes sociais, está no nosso canal, está no nosso Face. Se você perdeu, pode ir lá e assistir a mensagem. E eu falava naquela ocasião os ensinamentos sobre a morte de Jesus. Eu falava que a morte do Senhor Jesus Cristo se constituiu não apenas em um evento necessário, mas também na única solução eficaz contra a condenação eterna da humanidade por causa dos nossos pecados. Hoje, o relato sobre o sepultamento do nosso Senhor e Salvador também contém relevantes ensinamentos para a vida cristã, a fé cristã. Sendo assim, a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte: o que nós podemos aprender com o relato, com esse texto que nós acabamos de ler? O que Mateus, autor do primeiro evangelho, tem a nos ensinar? Como é que nós podemos aplicar esses ensinamentos à nossa vida, à nossa fé? Como é que isso é relevante para você e para mim hoje? Então eu separei nessa noite, para nossa reflexão, 3 ensinamentos a partir do relato sobre o sepultamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero investigá-los, quero investigar cada um deles contigo nesta noite. O primeiro deles é que o alcance do Evangelho é amplo e diversificado. Vou repetir para você. O alcance do Evangelho é amplo e diversificado. Preste atenção, em primeiro lugar, no próprio versículo 57. Mateus está nos apresentando um personagem chamado José, que provinha da cidade de Arimateia. Arimateia não era o sobrenome dele. Arimateia era a região de onde ele provinha. Então, por isso, José de Arimateia. Da mesma forma, o nome Jesus de Nazaré não significa dizer que Nazaré era o sobrenome de Jesus, mas Nazaré era a cidade
onde Jesus viveu parte da sua vida, de onde ele provinha. Então, por isso ficou Jesus de Nazaré. Então, o versículo 57 aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 27, nos apresenta um homem chamado José. Agora, preste atenção nos atributos desse homem. Como é que José é caracterizado no texto? Em primeiro lugar, olhando ainda para o versículo 57, a Bíblia diz que José era um homem rico, mas ela não se limita a dizer somente isso a respeito dele. Mateus vai dizer que, além de rico, e o mais importante de tudo, é que José era também discípulo de Jesus. Isso está no versículo 57 da sua Bíblia. Quando a gente avança no estudo do Evangelho, no estudo das Escrituras, a gente se depara com um relato semelhante no Evangelho de Marcos. No capítulo 15, versículo 43, Marcos, ao relatar o sepultamento de Jesus, também vai se referir a José de Arimateia. E Marcos vai acrescentar um dado, uma característica nova. Marcos vai dizer que esse mesmo José, esse mesmo homem rico e discípulo de Jesus, era um ilustre membro do Sinédrio. E o que era o Sinédrio? O Sinédrio era uma espécie de Suprema Corte dos judeus. O Sinédrio era composto por 71 membros, dentre fariseus, saduceus, escribas, dentre os ex-sumos sacerdotes, dentre os próprios sacerdotes. 71 pessoas compunham o Sinédrio. E o Sinédrio era presidido pelo sumo sacerdote em atividade na ocasião. E essas pessoas então se reuniam quase que diariamente para tratar das questões pertinentes ao próprio povo judeu. Ali eles julgavam diversas causas, diversas questões. E uma das questões que eles se reuniram para tratar foi justamente da condenação de Jesus, do julgamento de Cristo e da condenação do nosso Senhor e Salvador. Quando a gente abre, por exemplo, o Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 59, a gente lê que o Sinédrio, numa trama sórdida, numa trama dissimulada, eles tentaram de todas as formas imputar a Jesus Cristo crime, pecado, digno de morte, digno de uma condenação capital, para poder crucificar o nosso Senhor e Salvador. O Sinédrio arrumou até mesmo testemunhas falsas contra Jesus. Mas sabe o que é mais interessante? É que José de Arimateia, mesmo sendo membro do Sinédrio, a Bíblia vai dizer que aquele homem era bom e justo. A Bíblia vai indicar que ele, estando no meio daquelas pessoas falsas, dissimuladas, pessoas que tentaram acusar Jesus injustamente, a Bíblia vai dizer que aquele homem não tinha concordado com aquela sentença. Aquele homem era uma exceção no meio de um grupo desvirtuado. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículos 50 e 51, é isso que você vai comprovar. Lucas nos apresenta José como alguém diferenciado, alguém bom e justo, alguém que não compactuava com aquele pecado. Ele estava no meio de pecadores, no meio de falsificadores,
no meio de pessoas que não queriam servir a Deus, se submeter à sua palavra. Mas José de Arimateia era diferente. Agora, aqui mesmo, no capítulo 27 de Mateus, o evangelista nos apresenta uma outra personagem. Agora, Mateus não vai nos apresentar José, ele vai nos apresentar Maria Madalena. Maria Madalena. Olha para a sua Bíblia, no versículo 61. Olha para ela. Veja quem é que aparece agora naquela ocasião, na ocasião do sepultamento de Jesus. Versículo 61 diz assim: achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Eu quero focar aqui em Maria Madalena. Quem era aquela mulher? Quem foi Maria Madalena? Quando a gente estuda as Escrituras, a gente encontra uma característica de Maria Madalena. Se você abrir a sua Bíblia, em Lucas capítulo 8, versículo 2, o evangelista vai dizer que Maria Madalena era uma ex-endemoniada, que foi socorrida por Jesus. Era uma mulher que vivia possessa de demônios, espíritos malignos, espíritos ruins. Uma mulher que vivia perturbada, oprimida, e que foi digna da misericórdia do Senhor, que foi alcançada pela compaixão de Jesus. E ao ser alcançada pela misericórdia do Senhor, a Bíblia diz que ela foi liberta daqueles demônios. A Bíblia diz que ela era oprimida por 7 espíritos malignos. E quando essa opressão cessou na vida dela, quando Jesus declarou a libertação dela, a Bíblia diz que ela então se tornou uma seguidora de Jesus Cristo. Ela agora não queria mais saber de servir aos demônios. Ela agora não estava mais a serviço deles. Ela agora queria saber de seguir a Jesus. Ela agora queria saber de assimilar os ensinamentos de Cristo. A ocupação dela era estar ao lado de Jesus. E no sepultamento de Cristo, lá estava aquela mulher. Aquela mulher que foi antes uma endemoniada, uma oprimida. Ela se tornou numa seguidora de Jesus Cristo. Eu gosto muito do que o apóstolo Paulo diz, por exemplo, em Romanos capítulo 1, versículo 16. Paulo vai dizer o seguinte: não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que Paulo está querendo dizer com isso, queridos? Com essa palavra, Paulo está querendo enfatizar que o evangelho, como eu disse, ele é amplo e ele é diversificado. O evangelho é a mensagem de salvação de Deus para o homem pecador, para todo aquele que crê, independentemente da sua nacionalidade, da sua classe social, independentemente se é homem, se é mulher, independentemente se é rico, se é pobre, se é patrão, se é empregado. O evangelho é o presente de Deus que nivela todos nós. O evangelho é o remédio de Deus para o pecado da humanidade, independentemente de quem seja a pessoa. Nós precisamos ter o entendimento adequado do que o apóstolo Paulo quer dizer
quando ele menciona primeiro o judeu e depois o grego? Por que que Paulo, por exemplo, não mencionou outros povos, outras nações? Será que Paulo está restringindo o evangelho, que é o poder de Deus, para a salvação somente dos israelitas e somente dos gregos? E os demais países? E os demais povos? E as demais nações? Não podem ser alcançadas pelo evangelho, por esse poder de Deus? Não, não é isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos entender que Deus escolheu, por sua soberania, Israel, para primeiramente se revelar a eles. Foi escolha de Deus. Deus elegeu a nação de Israel, para em primeiro lugar se revelar a eles. Deus elegeu a nação de Israel, para que o Senhor e Salvador Jesus Cristo vivesse em Israel, fosse um israelita. Mas Deus nunca quis que o evangelho fosse restrito aos próprios israelitas. Deus deu primeiro o evangelho aos israelitas, para que a partir deles, outros povos, outras nações pudessem ser alcançados. Então, quando o apóstolo Paulo fala também do grego, Paulo está resumindo as demais nações com essa palavra. Por quê? Porque na época de Paulo, os próprios judeus, e Paulo era judeu também, Paulo era da tribo de Benjamim. Na época de Paulo, os próprios judeus dividiam o mundo entre eles próprios e os gregos. Então Paulo usa essa palavra para se referir às demais pessoas que não eram israelitas. Então os demais povos são todos incluídos nessa pequena palavra. E por que era assim? Porque embora Roma governasse o mundo, a cultura grega era muito enfatizada. A filosofia grega, a sabedoria grega, era aquilo que norteava os saberes da época. Então as pessoas assimilavam a cultura grega, assimilavam a sabedoria grega, a filosofia grega, e elas aderiam a tudo isso, e por isso elas passavam a ser chamadas, a ser consideradas como pessoas semelhantes aos gregos. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do japonês, do brasileiro, do português, do indiano, do árabe, do próprio grego, do italiano, do americano, do espanhol, do rico, do pobre, do homem, da mulher, do patrão, do empregado, do empresário. O evangelho, queridos, é uma dádiva de Deus para todos nós. O alcance do evangelho é irrestrito. Em segundo lugar, o que é que nós podemos aprender com o relato do sepultamento de Jesus? Anote aí. Nós devemos honrar a Deus com os nossos bens. Em segundo lugar, nós devemos aprender a honrar a Deus com os nossos bens. Eu quero que você preste atenção no que foi que José de Arimateia fez. Preste atenção. Vamos olhar para o versículo 59 agora. Volta na sua Bíblia. Vamos ler. Qual foi a atitude daquele homem?
No versículo 59, a Bíblia diz que José de Arimateia, depois de ter ido ao governador Pilatos, pedido o corpo do Senhor Jesus Cristo, esse mesmo José, então, tomou o corpo do Senhor, envolveu-o num pano limpo de linho, não foi qualquer coisa. E olha o versículo 60. E o depositou no seu túmulo novo. Preste atenção no que aconteceu aqui. José de Arimateia se responsabilizou pelo sepultamento de Cristo. E ele fez isso de maneira honrosa. José de Arimateia custeou o sepultamento de Jesus. Ele deu dignidade ao corpo de Jesus Cristo. Ele estava preocupado em honrar Cristo até mesmo na morte. Ele fez questão que o Senhor não fosse sepultado de qualquer maneira. Ele tinha essa preocupação. E o que é que José de Arimateia faz? Ele envolve Jesus em quê? Em qualquer pano? Em um pano que ele achou jogado no meio do caminho? Ele pega um resto qualquer, um pedaço qualquer de pano? Não! José de Arimateia não faz isso. A Bíblia diz que José de Arimateia envolveu o corpo do Senhor Jesus, grifa isso aí na sua Bíblia, num pano limpo e de linho. Isso tem um custo, isso tem uma significação, uma relevância. José de Arimateia não quer dar para Deus qualquer coisa. Agora olha para o versículo 60. A Bíblia diz que o túmulo onde Jesus Cristo foi sepultado era o túmulo do próprio José de Arimateia, que ele mandou abrir. José de Arimateia financiou a abertura do túmulo de Jesus. Se fosse hoje, José de Arimateia teria ido ao cemitério e teria comprado a cova. Teria comprado a cova com os seus próprios recursos. José de Arimateia era aquela pessoa que estava preocupada em honrar a Deus com aquilo que ele tinha, e procurou fazer o melhor para o Senhor. A cova era uma cova nova, era uma cova zerada, não havia sido usada ainda. Tem gente que dá para Deus o resto, o que sobra. Tem gente que não consegue ser generosa, não sabe ser generosa. Dá o que está quebrado, dá o que está rasgado, dá as migalhas. José de Arimateia não tem esse tipo de pensamento. Ele empreende o que ele tem para honrar a Deus, para cuidar do corpo de Jesus. E José de Arimateia não está sozinho nesse intuito. Tem mais gente ao lado de José de Arimateia fazendo a mesma coisa, com a mesma preocupação. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19. João 19, a partir do versículo 39. Abra sua Bíblia. João é outro evangelista que escreve a respeito do sepultamento de Jesus. E quando ele faz isso, ele apresenta ao lado de José de Arimateia um fariseu, um líder religioso, chamado Nicodemos,
que assim como José de Arimateia, era um homem crente, era um homem que vivia no meio de pecadores, mas era um homem cujo coração foi aberto para a palavra de Deus. Às vezes a gente julga, por exemplo, todo deputado, todo político de uma forma geral, achando que todo político não presta, achando que todo político é corrupto. Não, queridos, tem gente séria trabalhando no meio da política, tem gente séria trabalhando no meio da liderança que governa os municípios, os estados e o Brasil de uma forma geral. Tem gente honesta. O senso comum também diz, por exemplo, que policial é isso, é aquilo. A polícia não presta, a polícia é isso, é... Não, gente. Em todo grupo social, seja de professor, seja de pastor, seja de médico, seja de político, seja de músico, seja do que for, de advogado, em todo grupo social, tem gente boa, tem gente honesta, tem gente sincera, e tem um mau caráter, tem aquele que não presta realmente. Não é porque ele carrega um título, que necessariamente ele não presta, não. Tem gente séria trabalhando, tem gente de confiança, tem gente fazendo um bom trabalho, tem pastor que não presta, mas tem pastor que é servo fiel, tem líder religioso que só quer se aproveitar das ovelhas, mas tem líder religioso que foi chamado, que foi ungido, que foi vocacionado por Deus, que tem o Espírito Santo na sua vida. Tem professor que não presta, que abusa até do aluno. Tem médico picareta, que assedia sexualmente algumas de suas pacientes. Tem advogado que vende até a mãe se você pagar bem. Mas tem advogado sério, homem sincero, mulher sincera, gente boa, em quem você pode confiar, que você pode contratar. Nicodemos era fariseu, compunha o sinédrio junto com José de Arimateia, mas era homem sério, era homem que também não concordou com aquela falsificação que foi o julgamento de Jesus. E ele estava também preocupado em honrar a Cristo. Você abriu o evangelho aí de João, capítulo 19? Você já leu o que diz o versículo 39? E também o versículo 40? Nicodemos, ele custeia as especiarias do seu próprio bolso. Ele separa boas especiarias para embalsamar, para ungir. Embalsamar não é a palavra correta, né? Os judeus não embalsamavam os mortos, mas eles ungiam com aromas. Essa é a verdade. A palavra certa não é embalsamar. Os egípcios é que faziam isso, os judeus não faziam. Mas eles, falando de uma maneira mais simples, eles perfumavam o corpo do defunto. Sabe para quê? Para evitar naturalmente aquele cheiro desagradável da putrefação, o apodrecimento natural do corpo. Então eles ungiam os seus mortos com aromas, com especiarias. E Nicodemos faz isso. Ele pega do próprio bolso, ele compra as especiarias e ele leva para ungir o corpo de Jesus. Abra sua Bíblia agora em Lucas capítulo 8, versículo 3. Abra sua Bíblia em Lucas 8, 3. Você agora vai se deparar
com as mulheres que sustentavam Jesus. As mulheres que prestavam assistência ao Senhor. É isso que está escrito aí na sua Bíblia. Lucas capítulo 8, versículo 3. A Bíblia vai dizer que não era apenas uma mulher que fazia isso. Eram várias mulheres. Muitas mulheres financiavam o ministério de Jesus. Ora, Jesus não trabalhava. Humanamente falando, ele sentia fome, ele sentia sede, ele andava de lugar em lugar, ele não tinha onde repousar, ele precisava comer, ele precisava beber. Os discípulos de Jesus estavam com ele, e eles também precisavam comer e beber. Como é que isso era feito? Você acha que Jesus, a todo instante, pegava pão na árvore? A todo instante ele multiplicava o pão e o peixe? Não. Há relatos no próprio Evangelho de que ele fez isso, quando foi preciso, quando foi necessário. Mas quando não foi, como é que ele comia e como é que ele bebia? A Bíblia está dizendo aí claramente. Lucas capítulo 8, versículo 3, é outro texto que diz. O que diz aí na sua Bíblia? Que muitas mulheres prestavam assistência a Jesus com o quê? Com os seus bens. Ou será que vocês estão lendo algo diferente de mim? Não. Muitas mulheres assistiam Jesus com os seus bens, colocavam os seus bens à disposição de Jesus. Então não é nada demais, queridos, dar dízimo e oferta na igreja. Não é nada demais dar aos obreiros uma prebenda, uma oferta. É bíblico. Tem gente mau caráter que se aproveita indevidamente da boa fé do crente, da boa fé da pessoa? Tem gente mau caráter, mas tem gente séria trabalhando, tem gente séria pregando o Evangelho, tem igreja que é a igreja do Deus vivo, baluarte da verdade. Agora, tem crente que parece que tem arrepio, urticária, quando se fala de dinheiro na igreja. Como se falar de dinheiro fosse pecado. Deixa eu te dar um dado, depois você pesquisa. Você sabia que Jesus falou mais de dinheiro do que de amor? Faça uma pesquisa depois. Quem mais falou de dinheiro foi Cristo. Então tem gente que acha que falar de dízimo, falar de oferta dentro da igreja é pecado, é um assunto escandaloso. Não é, queridos, é bíblico. A vida cristã nos ensina que o crente, o discípulo de Jesus, precisa ser generoso, precisa disponibilizar aquilo que ele tem para a obra de Deus. As mulheres faziam isso. Nicodemos fez isso. José de Arimateia fez isso. Aí talvez alguém diga assim, mas pastor, eu sou pobre, eu ganho tão pouquinho, eu não posso dizimar, eu ganho tão pouquinho, não posso ofertar para o reino de Deus. Não pode não? Vamos ver o que a Bíblia diz então a teu respeito? Em primeiro lugar, eu quero levar você a Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Em primeiro lugar, Provérbios 3, versículos 9 e 10. O que a palavra de Deus nos ensina? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Tem gente que vive
mal, tem gente que administra mal as suas finanças, tem gente que gasta o seu dinheiro indevidamente e depois vai reclamar que Deus não está abençoando. Provérbios diz o quê? Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Essa palavra não é do pastor Albert. Esta palavra não é da Igreja Congregacional de Soteco. Essa palavra está na minha Bíblia e está na sua Bíblia. Essa é a palavra de Deus para você. Não estou inventando nada. Eu estou pregando a palavra de Deus, aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras. Ser generoso, ser dizimista, ser ofertante é bíblico, é parte do nosso culto, é parte da nossa adoração. Pessoas da Bíblia honraram Jesus com os seus bens. Tem gente que hoje não sabe fazer isso e precisa aprender. Isso é bíblico, amados. Isso faz parte da vida cristã. A igreja do Senhor Jesus precisa aprender a ofertar e a dizimar, espontaneamente. Precisa a fazer isso generosamente. Agora eu quero levar você a um outro texto bíblico. Quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Primeiro versículo. Lucas 21, primeiro versículo. Para você que diz que é pobre, para você que diz que ganha pouco, para você que diz que o dinheiro não sobra, para você que diz que não tem nenhuma condição de dizimar e de ofertar, eu quero que você leia comigo Lucas 21, de 1 a 4. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Que Jesus estava observando a atitude das pessoas dentro do templo. E havia aqueles que estavam ofertando, entregando o seu dinheiro, a sua oferta ali no gasofilácio. Não é isso que diz o texto aí? E a Bíblia diz que Jesus percebeu que aquelas pessoas estavam dando o quê? A sobra. É ou não é isso que está escrito na sua Bíblia? Sim ou não? E aí veio uma certa mulher. Essa mulher era viúva. Sabe o que significa ser uma viúva na época de Jesus? Significava estar desamparada. É por isso que a Bíblia diz que a religião para Deus é amparar os órfãos e as viúvas. Porque ser viúva na época de Jesus era não ter sustento. Era não ter alguém que pudesse lhe acudir. Os órfãos e as viúvas eram as classes necessitadas da época de Jesus Cristo. É por isso que o evangelista faz questão de dizer que a mulher que foi dar as 2 moedinhas, né, era viúva. E perceba que o texto aí de Lucas faz um contraste entre as pessoas avantajadas, que davam muito dinheiro, mas davam muito dinheiro do que sobrava. E a viúva, que em tese era uma pessoa desabastecida, desamparada, necessitada. E essa mulher deu simplesmente o quê? 2 moedas. Foi o que ela colocou no gasofilácio. E a Bíblia diz que Jesus viu. Então Jesus vê você. Jesus vê a sua igreja. Jesus conhece o coração de cada um.
quando nós nos dispusemos a fazer algo, ou quando nós nos esquivamos de fazer alguma coisa, Jesus está vendo, Jesus está de olho, Jesus está observando a sua igreja, Jesus conhece cada coração, Jesus sabe quando você pode e quando você não pode. Jesus sabe quando você tem necessidade e quando você não tem. Jesus sabe quando você está falando a verdade e quando você está mentindo. E Jesus olhou para a oferta daquela mulher. E Jesus diz que aquela mulher deu mais do que os outros. Por que que aquela mulher deu mais do que os outros? Se fosse hoje, aqueles homens, vamos botar assim, que eles deram R$100 de oferta. Aquela mulher deu 2 moedinhas de R$1. Vamos falar assim para a gente entender. Aquela mulher deu 2 moedinhas de R$1. E aí Jesus fala que as 2 moedinhas de R$1 daquela mulher valeu mais do que os R$100 daqueles homens. Por que que Jesus falou isso? Porque aquela mulher não deu do resto. Aquela mulher fez um esforço, aquela mulher se empenhou, aquela mulher deu com sacrifício. E Jesus reconhece o nosso sacrifício, Jesus reconhece o nosso empenho, o nosso desprendimento, Jesus reconhece a nossa generosidade. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: quem foi honrado por Jesus naquela ocasião? Aqueles homens ou aquela senhora? Foi aquela viúva. Ela foi honrada por Cristo. E até hoje, quando se fala daquela mulher, se fala para ensinamento, se fala como um exemplo do que ela fez. Jesus tomou a atitude daquela mulher como exemplo para o seu povo, e é por isso que hoje nós estamos pregando e falando a respeito dela. O que ela fez é o que nós, como crentes, hoje deveríamos fazer. Fazer com empenho, fazer com generosidade, fazer porque somos gratos por aquilo que recebemos, por aquilo que temos. Tem gente que tem um problema sério com dinheiro. Parece que o bolso ainda não se converteu. Amados, o nosso bolso precisa se converter também. Nós precisamos colocar os nossos bens à disposição do reino. Terceiro ensinamento que eu quero compartilhar com vocês. Você lembra do primeiro? O alcance do evangelho é amplo e diversificado. Segundo, devemos honrar a Deus também com os nossos bens. Terceiro ensinamento, o relato sobre o sepultamento de Jesus Cristo confirma a veracidade da sua ressurreição. Vou repetir para você. O relato sobre o sepultamento de Jesus confirma a veracidade da sua ressurreição. Amados, algumas pessoas tentam ainda hoje contradizer a ressurreição de Jesus. Amados, Jesus de fato ressuscitou. Ele venceu a morte. Jesus está vivo. Ele está no céu. E por meio do seu Santo Espírito, Ele está conosco, e Ele nos prometeu caminhar conosco, estar conosco, até a consumação dos séculos, queridos, e Ele prometeu voltar para nos buscar. A igreja será arrebatada, a igreja encontrará com Jesus nos ares, nós veremos Cristo,
Ele se apresentará a nós com um corpo glorificado. Amados, preste atenção no que o relato de Mateus está nos dizendo. Veja que interessante o versículo 62 e 63. A Bíblia diz: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Olha que interessante. Os discípulos de Jesus não acreditaram que Jesus ia ressuscitar. Eles se desligaram da promessa. Eles esqueceram. Eles ficaram tristes, amedrontados, acuados, trancafiados dentro de uma casa. Eles estavam com medo de morrer, eles estavam com medo de serem perseguidos, e eles se esqueceram da promessa, mas os próprios inimigos se lembraram da promessa que Cristo fez. Olha que interessante, os próprios inimigos de Jesus que testificam as palavras de Cristo. Afinal de contas, o Senhor Jesus disse que iria ressuscitar, e isso foi público e notório. As pessoas tinham ouvido, essa promessa já tinha corrido de boca em boca, inclusive chegou aos ouvidos dos inimigos de Jesus, daqueles que queriam matá-lo, daqueles que queriam crucificá-lo, e eles acreditaram, coisa que os discípulos no primeiro momento não fizeram. E às vezes nós somos assim, né, queridos? Incrédulos. Não cremos nas promessas de Deus. Às vezes, o ímpio acredita mais no que um versículo, do que uma promessa, do que uma palavra está dizendo, do que a gente mesmo. Às vezes a gente duvida. Nós que somos os da fé, que deveríamos dar crédito à palavra de Deus, às vezes a gente não dá, às vezes a gente esquece de tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, e a gente fica com medo, a gente fica frustrado, a gente fica angustiado, a gente fica ansioso, a gente fica depressivo, a gente começa a reclamar. Nós somos frágeis assim, não deveríamos ser. Nós deveríamos confiar em tudo aquilo que a gente aprende aqui, a cada semana, a cada culto. Agora olha para o versículo 64, 65 e 66. A Bíblia diz: ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, ide guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Ou seja, o túmulo de Jesus estava tão bem guardado, que era humanamente impossível que os discípulos de Jesus pudessem remover a pedra e raptar o corpo de Jesus e depois inventar uma história de que Jesus havia ressuscitado. Os próprios inimigos de Jesus foram até o governador pedir ajuda, pediram uma escolta, pediram um grupamento armado, pediram soldados para passar a noite ali, para montar a guarida ali, para impedir que alguém pudesse raptar o corpo de Jesus. Queridos, o corpo de Jesus não foi raptado. Jesus milagrosamente ressuscitou e deixou o seu túmulo. Mas tem gente que não acredita nessa verdade bíblica. Será que você acredita nisso?
Em Mateus 16, versículo 21, o próprio Senhor Jesus tratou de anunciar a sua morte e a sua ressurreição. Jesus falou para os seus discípulos previamente: olha, importa que eu vá para Jerusalém, que eu seja preso, que eu seja sacrificado, que eu morra, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Essa foi a promessa de Cristo para os seus discípulos. Amados, nós precisamos acreditar nessa verdade. Jesus venceu a morte. E sabe qual é a melhor coisa? É que Jesus disse para as irmãs de Lázaro que todo aquele que vive e nele crê, ainda que morra, viverá. Não morrerá eternamente, viverá. Assim como Cristo ressuscitou, queridos, todo aquele que crê em Cristo vai ressuscitar e viver ao lado dele eternamente. Amados, como é que tudo isso então se aplica à nossa vida? Em primeiro lugar, anote aí, nós não temos o direito de selecionar as pessoas com quem nós devemos compartilhar o Evangelho. Eu não vou pregar o Evangelho para aquela pessoa porque eu não gosto dela. Ela é muito grossa. Ela é muito ignorante. Então eu não vou pregar o Evangelho para ela. Não. É ela mesmo que precisa ter longanimidade, ter mansidão. Então você tem que pregar o Evangelho para ela. Eu não vou pregar o Evangelho para o fulano porque o fulano tem um jeito assim meio estranho, meio diferente. Não, é para ele que você tem que pregar o Evangelho. Você tem que falar da salvação, do arrependimento, do perdão, do inferno, do céu, para aquela pessoa. Eu não vou falar do Evangelho para o fulano porque, sei lá, eu não gosto muito do fulano, eu não me dou muito bem com o fulano. Não, é para ele que você tem que falar. É para ela que você tem que falar do Evangelho. Não cabe a você escolher as pessoas para quem você prega e para quem você não prega. Nós temos que pregar o Evangelho para todas as pessoas. A igreja não pode ser seletiva no anúncio do Evangelho, na pregação do Evangelho. A igreja tem que levar o Evangelho a toda criatura. Ela pode parecer com você ou ela pode ser diferente de você. O gosto dela pode ser diferente do seu, mas é para ela que você tem que pregar. Segunda aplicação, nós precisamos servir a Deus plenamente. Sabe o que isso significa? Que nós devemos servir a Deus com aquilo que nós somos e com aquilo que nós temos, do ponto de vista material e imaterial. Quer ver um exemplo? Deus te deu inteligência? Te deu. Qual é a sua habilidade intelectual? É avantajada? É boa? Então, use o seu intelecto, use o seu conhecimento em favor do reino de Deus. Deus te deu capacidade de estudar, de aprender alguma ciência, aprender alguma coisa aí que seja útil. Coloque isso em prática. Deus te deu um dom. Um dom não é material, é imaterial. Uma habilidade é imaterial. Coloque isso em prática em favor do reino de Deus. Quem sabe você não possa ensinar outras pessoas. Quem sabe com a tua habilidade, outras portas se abram para você entrar e pregar o Evangelho.
Deus te deu algo material, por que você também não usa isso para abençoar a obra de Deus? Deus te deu um bom emprego? Deus te deu um bom salário? Por que você não abençoa outras pessoas? Por que você não reparte o que você tem com alguém que é mais necessitado do que você? Por que você não é generoso? Terceira e última aplicação dessa noite. A ressurreição de Jesus, queridos, é um dos pilares da fé cristã. E isso deve encher o nosso coração de alegria, isso deve encher o nosso coração de esperança. Sabe por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, Ele estava dando a entender o seu poder sobre a morte. Ele estava cumprindo a sua promessa de que a morte não poderia detê-lo. E uma vez que Ele tem poder sobre a morte, uma vez que Ele tem poder sobre tudo e sobre todos, Jesus está indicando que Ele tem capacidade, Ele tem autoridade, Ele tem todo o poder para cumprir as demais promessas que Ele fez em sua palavra. Então, quando Jesus prometeu que todo aquele que nele crê, ainda que morra, não morrerá eternamente, mas viverá, ressuscitará e estará com Ele. Quando a Bíblia diz que todo aquele que o confessar com a sua boca e no seu coração crê que Ele é o Senhor, que Ele ressuscitou, quando a Bíblia diz isso, a Bíblia está garantindo que os benefícios dessa fé, os benefícios do arrependimento, elas serão, queridos, verdadeiras na sua vida. Deus tem todo o poder para fazer com que a palavra dele se concretize na sua vida. Então Jesus diz, dentre outras coisas, que todo aquele que nele crê terá a vida eterna. A Bíblia diz que quem se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tem os seus pecados perdoados, tem a sua justificação garantida diante do Pai. Você já confessou os seus pecados? Você já se arrependeu? Você crê em Cristo como Deus, como Senhor, como Salvador da sua vida? Você crê que Ele ressuscitou, que vive está e que voltará? A ressurreição é um dos pilares da vida cristã. Você crê que mesmo que você morra, Deus é capaz de ressuscitar você? Você crê que você não vai padecer no inferno eternamente? Você realmente crê que existe vida depois da morte? Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tive Covid em março. Eu fiquei internado. Eu estive ao lado de uma senhora que temia a morte. Ela não conseguiu dormir aquela noite. Ela ficava acordada e queria que os enfermeiros ficassem de plantão ao lado dela. O que eu vou dizer para vocês, eu não falo por orgulho. Eu falo humildemente, mas com toda a convicção no meu Deus, no Deus que me salvou, no Deus que me justificou e no Deus que prometeu me ressuscitar mesmo que eu morra. Eu estava internado, mas eu não temia a morte, porque eu sabia que ainda que eu viesse a morrer, eu ia estar diante de Deus naquele exato momento. Amados, quando o cristão morre, a Bíblia diz que o cristão vai para junto de Deus. A nossa alma fica consciente na presença de Deus, aguardando sim a ressurreição do corpo, mas a alma está viva, a alma está consciente, a alma está no gozo eterno. E eu garanto para vocês, à luz da palavra de Deus, que quem morre em Cristo está mais feliz de toda e qualquer pessoa que saudavelmente ainda viva sobre a terra.
Você acha que a sua casa te dá alegria? Você acha que o seu salário te dá satisfação? Você é feliz com a sua família? Amém! Mas eu digo para você, queridos, que o céu é muito melhor, que estar na presença de Deus é muito melhor, queridos. É incomparável. A morte para o cristão, queridos, não é motivo de desespero, é uma passagem para estar eternamente na presença do nosso Senhor e Salvador. E lá naquele leito, Deus me levou a orar pelaquela senhora. Eu orei pelas 3 pessoas que estavam no leito comigo. As pessoas com medo, desesperadas. E eu orei por cada uma, e aquela mulher dormiu, aquela mulher se tranquilizou, as demais pessoas desesperadas, e eu dando força, eu orando, eu incentivando, eu falando de Jesus, eu orando pelos médicos, eu orando pelos enfermeiros, e ainda que eu viesse a morrer, queridos, eu morreria em Cristo, e eu ressuscitaria naquele grande e glorioso dia. Ainda que eu viesse a morrer, eu estaria eternamente na presença de Deus, e eu estaria ainda melhor do que todos vocês aqui, porque eu estaria no gozo do meu Senhor. Eu quero encerrar lendo mais uma passagem bíblica. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 19. A palavra de Deus diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, queridos. Que você possa crer em Cristo, para que você possa experimentar dessa ressurreição e dessa vida eterna ao lado do nosso Senhor e Salvador. Que Deus abençoe sua vida.